Dreamcast. Esta é a história de um console de videogame que, quando foi lançado, estava muito à frente do seu tempo. Foi o último suspiro de uma empresa do entretenimento na tentativa de permanecer no mercado dos consoles de videogame. Em 1960, na cidade de Tóquio, no Japão, uma empresa do entretenimento foi criada. Seu nome era a Sega. Foi fundada originalmente pelo norte-americano Martin Brunley, e sua especialização era máquina de caça-níquel para bases militares. Posteriormente, no final dos anos 60, essa empresa passaria a produzir os famosos jogos arcade. Tudo ia muito bem, obrigado, até que na década de 80, uma queda no setor de jogos de fliperama forçou a Sega a direcionar seus esforços para o recém-criado ramo de consoles de videogame. Com o passar dos anos, muitos consoles foram criados por ela. Sega SG-1000, Sega Master System e seu irmão Sega Mark III, Sega Mega Drive, mais conhecido como Sega Genesis, o portátil Sega Game Gear, Sega CD, também conhecido como Mega CD, Sega Nomad, Sega 32X, Sega Saturn e, por último, mas não menos importante, Casta dos Sonhos, mais conhecido como Dreamcast. Os dois últimos consoles produzidos pela Sega foram o 32X e o Saturn. Ambos foram lançados na metade dos anos 90, tendo sido consoles que apresentaram muitas falhas estratégicas, falhas de marketing e suporte por parte da Sega. Diferente do Sega Genesis, também conhecido como Mega Drive, que precedeu esses dois consoles, o Genesis promoveu junto a seu concorrente da Nintendo, o Super Nintendo, uma briga de cachorro grande, bonita de se ver. Na época, ambos os consoles chegaram a vender muito bem, tendo o Super Nintendo vendido um pouco mais do que o seu concorrente. O Sega Saturn foi um console de videogame de quinta geração e infelizmente foi considerado um fracasso comercial, tendo sido trucidado pelo primeiro modelo do concorrente Sony, o PlayStation. Decidida a dar a volta por cima e mostrar ao mundo para que veio, por volta de 1996, a Sega iniciaria um projeto que teria condições de ser, como seu próprio nome dizia, um sonho. Destinadas a criar um console praticamente imbatível, duas frentes de trabalho iniciaram um estudo ambicioso que envolveria ao mesmo tempo dois continentes. De maneira sigilosa, na Terra do Sol Nascente, a Sega, Hitachi e NEC iniciaram um projeto que receberia o nome de Dural, em referência ao personagem de Virtua Fighter. Paralelamente a esse projeto, do outro lado do Pacífico, nos Estados Unidos, a mesma missão ficaria sob responsabilidade da IBM, que também contaria com a Microsoft e Sega Soft. Este receberia o nome de Black Belt. Tanto a equipe Dural como a Black Belt tinham como objetivo trabalhar em cima do hardware do que seria um novo console. Todo esse cuidado foi em decorrência da frustração da Sega pelos problemas de hardware que o fadado console Saturn havia causado à empresa. Dessa vez, o mesmo erro não seria cometido. Assim sendo, o grupo japonês decidiu utilizar um processador da marca Hitachi, designado SH4, em conjunto com um processador gráfico denominado Videologic Power VR2. Já o grupo IBM optou por utilizar uma CPU Motorola Power PC 603 Eco e o famoso processador gráfico 3D FX Voodoo. Uma vez que ambos os projetos haviam sido concluídos, a equipe Dural seria escolhida para botar em prática esse projeto desafiador. A essa altura, o nome Dural foi abandonado e substituído por Katana, que nada mais é do que aquela velha espada samurai cortadora de cabeça de zumbi utilizada por Michonne nas temporadas de Walking Dead. Teria pesado na escolha da Sega a utilização pelo Power VR em lugar do 3D FX pelo fato de o primeiro ser mais poderoso e também menos dispendioso para ser incorporado ao projeto. Fala-se que a empresa detentora do 3D FX teria entrado na justiça contra a Sega alegando má fé, mas que no final tudo acabou sendo resolvido de boa. A escolha da Sega pela equipe japonesa se deu pelo fato de a NEC ser uma empresa do Japão e por ter obtido resultados satisfatórios durante simulações de games utilizando a arquitetura SH4 junto ao Power VR. Beleza, então, problema resolvido, bora trabalhar. Só que não, problemas estavam apenas começando. Ao optar pela arquitetura do projeto Katana, a Sega abraçou o processador gráfico Power VR.
Porém, a EA Games, famosa nos tempos atuais por jogos AAA como Battlefield, e FIFA, teria na época ficado muito preocupada, simplesmente pelo fato de esse tipo de arquitetura não ser familiarizado por seus desenvolvedores de games. Consequentemente, a SEGA viria a tomar seu primeiro escorregão nessa empreitada. A EA Games optaria por quebrar a parceria de anos e anos com a SEGA, deixando-a simplesmente sem uma produtora de games de peso, principalmente no campo de jogos envolvendo esportes, que era sua especialidade. De certo modo, a SEGA contornaria esse desfalque por meio de uma recém-adquirida empresa desenvolvedora de games chamada Visual Concepts. A Visual Concepts lançaria bons jogos de esporte que seriam conhecidos como Sega Sports, bem como a famosa empresa 2K. O Dreamcast foi o primeiro lançamento de uma série de consoles envolvendo outros fabricantes que formaria o grupo de videogames da sexta geração. Esta geração, supostamente formada por consoles de 128 bits, teria como representantes o próprio Dreamcast, o PlayStation 2 da Sony, GameCube da Nintendo e a estreia da Microsoft nesse ramo com seu Xbox clássico. O preço de lançamento do console da SEGA foi de 29.000 ienes, que nos dias de hoje, na terrinha Tupiniquim, equivalem a R$ 1.040 aproximadamente. Levando-se em consideração que um PlayStation 5 nessa mesma terrinha hoje em dia custa por volta de R$ 4.000, não fica difícil acreditarmos que R$ 1.040 era um ótimo valor. Só que não, afinal era no ano de 1998, 24 anos atrás. Simplesmente naquela época, com o valor de R$ 8.500, você comprava um carro com mille zero. O Dreamcast era caro. Como foi dito, ao entrar nessa aventura dos sonhos, a SEGA procurou evitar alguns dos principais erros cometidos no seu console de quinta geração. O Sega Saturn sofreu devido ao seu alto custo de produção e também por ter um hardware que era considerado pelos programadores de games como o cachorro do demônio disfarçado de demônio, devido à sua complexidade. Diferente dos demais consoles, a arquitetura do Dreamcast buscava reduzir custos do sistema, fazendo com que seu hardware se aproximasse na medida do possível ao utilizado em computadores pessoais. Sua placa-mãe foi considerada como sendo um exemplo de compatibilidade, design e perfeição de construção. Além de ser o primeiro console de sexta geração a entrar no mercado, o Dreamcast inaugurava outros diferenciais que colocavam este console bem à frente do seu tempo. Era o primeiro console que contava com um modem que permitia acesso à internet. Sem dúvida, o serviço online foi o maior atrativo desse aparelho, tanto que quando foi lançado nos Estados Unidos, foi responsável por sobrecarregar os servidores, obrigando a um rápido aumento de capacidade. Na América, pagando-se uma bagatela de $21,95 ao mês, ganhava-se um teclado inteiramente grátis. Outra novidade bem interessante do videogame dos sonhos era a famosa unidade de memória visual, mais conhecida como VMU. Este curioso periférico era encaixado na parte frontal do controle e tinha a capacidade de exercer várias funções, sendo utilizado como cartão de memória, permitia que a evolução dos jogos fossem salvas nesse acessório. Também contava com uma tela de LCD que durante a jogatina passava ao jogador algumas informações importantes relacionadas ao game, como placares e status do jogador. Esse pequeno acessório também funcionava como um mini console portátil de videogame, que tinha a capacidade de rodar minijogos que podiam ser baixados pela internet. Logicamente, para tal, contava com um direcional e dois botões A e B. Sabe quando Luke, da Guerra nas Estrelas, botava o R2-D2 acoplado na sua nave para sair causando pela galáxia muito distante? Era mais ou menos isso que o VMU fazia quando se acoplava ao controle do Dreamcast, que mais parecia uma nave Millennium do que com um controle de videogame. Aliás, por falar em controle, este foi também
o primeiro entre todos os videogames a utilizar gatilhos analógicos. Com seu visual inovador, em formato redondo e 2 rabetas laterais, conseguiu despertar admiração entre os jogadores, mas também raivinha em alguns que não admiravam muito seu design de nave espacial supostamente Jedi, apesar de que o Han Solo não era Jedi. No que diz respeito ao leitor de mídia, a SEGA optou por utilizar o GD-ROM. Esse tipo de tecnologia assemelhava-se a um CD-ROM tradicional, porém teriam os sucos dos discos gravados mais densamente, resultando em uma capacidade de armazenamento maior, com cerca de 1,2 GB. Este formato teria sido desenvolvido pela Yamaha para a SEGA. Um disco de GD-ROM é composto de 3 seções de dados. A primeira apresenta-se como um formato de CD convencional e propositalmente contém uma faixa de áudio comunicando que o disco foi criado para o Dreamcast, que não se trata de um CD player comum. Algumas vezes esta faixa utiliza a voz de personagens do jogo. Curiosamente, no jogo Skies of Arcadia, ouve-se a mensagem "We can't save the world from a CD player". Não podemos salvar o mundo em um CD player. Hey, wait a minute. What do you think you're doing? This is a Dreamcast disc. There is game data on track 1, so please don't use this disc in a normal CD player. We can't save the world from a CD player, so just put us back in the Dreamcast so we can do our job. Prosseguindo, a seção de CD também contém dados compatíveis com PC, sendo que na maioria das vezes é apenas um material extra, como fundo de tela para computadores. Por fim, vem a última seção, que é a que realmente contém o jogo gravado em alta densidade em um espaço externo de pouco menos de 1 GB. A escolha da SEGA por esse tipo proprietário de disco óptico seria principalmente pelo fato de tornar praticamente quase impossível que cópias piratas do jogo fossem feitas, pois caso um CD comum fosse utilizado para tal prática, suas 650 MB de memória exigiria que partes do jogo fossem obrigatoriamente retiradas, afinal não caberia tudo dentro de um simples CD. No final, deixo aqui a pergunta Master of the Universe. Quem você acha que ganhou a batalha da pirataria? A SEGA, com sua tecnologia anti-pirataria, ou os hackers, que sempre arrumam uma maneira de burlar toda a tecnologia 100% full anti-hacker? Sim, os hackers venceram e rapidamente encontraram uma maneira de piratear tudo. Para driblar o GD-ROM, foi criado um CD que se chamava CD Boot. Quando ele era colocado no Dreamcast, aparecia na tela da televisão um veado que ficava girando e depois de um tempo ele mudava de cor. Era só tirar o CD do leitor de mídia e colocar o CD pirata. Dessa forma você praticamente enganava o leitor de GD-ROM e conseguia rodar o CD pirata do jogo que tinha sido pirateado. Não sei lá fora, mas aqui no Brasil, venda de games piratas desse console era simplesmente uma festa. Outro motivo que contribuiu para que a SEGA utilizasse o GD-ROM era o fato de a Sony ser a detentora da tecnologia de DVD, que seria a tendência do futuro. Caso optasse por utilizar esse tipo de tecnologia, teria que pagar royalties a ela. Com o passar do tempo, a história não demoraria a mostrar à SEGA, de uma maneira muito dolorosa, que optar pelo GD-ROM foi um erro. Em relação ao design do aparelho, não era um console feio. Ele era de plástico, mais compacto do que seu antecessor e possuía um formato quadrado com uma tampa redonda na parte superior destinada a proteger o leitor de mídia. Sua abertura era feita através de um botão lateral do seu lado direito. O mecanismo de abertura era bem simples e feito através de um acionamento mecânico interno ao aparelho. Aperta o botão, abre, coloca a mídia e pressiona-se a tampa para o fechamento. Do lado oposto, encontra-se um segundo botão que é o botão de Power, logicamente destinado a ligar o aparelho. Na parte frontal ficam as entradas do plug de até 4 controles, nada muito complexo, porém muito eficiente e bem acabado. Lateralmente existe apenas a saída de circulação de ar no console. Na parte traseira existe uma outra área de circulação de ar, seguida do encaixe AV-Out, que se conecta ao aparelho de TV, e ao lado uma entrada denominada Serial, destinada a extensões. Logo acima fica o encaixe padrão do cabo de energia. Voltando ao lado esquerdo do aparelho, escondido e camuflado no próprio corpo do mesmo, está a cereja do bolo desse aparelho. Ninguém mais, ninguém menos do que o modem de internet com sua saída para cabo telefônico. Esse modem podia ser desconectado do aparelho e em alguns países onde tristemente
esse aparelho foi vendido sem modem, colocava-se uma tampa com o mesmo formato do modem para completar o design do aparelho. Pergunta que não quer calar: na época em que esse aparelho foi vendido no Brasil, ele vinha com ou sem modem? Resposta: sem modem. Custo Brasil, como sempre. Apesar de poderoso, o Dreamcast era um aparelho pequeno, media 19 cm por 20 por 7,5 de altura. O seu peso era de 1,5 kg. O Dreamcast tem capacidade 10 vezes maior do que o Sega Saturn. Possui 16 MB de memória RAM com uma resolução de 640 por 480. Tem capacidade de ofertar quase 17 milhões de cores simultaneamente. A sonorização fica por conta de um Yamaha AICA de 67 MHz e seu sistema operacional é o Microsoft Windows CE. Vários acessórios fizeram parte dessa caça dos sonhos. Além do já mencionado teclado, existia um mouse bolotinha, uma vara de pescar muito legal, que logicamente era usada para pescar uns bagres nos jogos Sega Marine Fishing, Real Fishing Wild e Sega Bass Fishing. Caso o jogador não fosse adepto dessa modalidade natureba de ficar furando a boca dos bichinhos, poderia utilizar sua vara de pesca para, de uma maneira bem ao estilo gambiarra que deu certo, jogar o famoso game de luta com espada medieval Soul Calibur. Puru Puru Pack, que também atendia pelo nome Jump Pack. Quando conectado ao controle, fazia com que o mesmo vibrasse e proporcionasse mais emoção na jogatina. Algo muito normal nos consoles atuais, mas que na época era uma novidade. Pistola Dreamcast. Assim como o controle, essa pistola possuía uma entrada para conectar o VMU na sua parte traseira. Foi lançada apenas no Japão e Europa. Nos Estados Unidos não chegou a ser lançada, pois acreditava-se que poderia incentivar massacres como o de Columbine. Câmera e microfone. Lançada apenas no Japão, permitia videoconferência. Volante Dreamcast. Como não poderia deixar de ser, uma variedade de fabricantes lançaram volantes para esse console. Todo videogame de respeito tem que ter um volante, e o Dreamcast não foi diferente. Dream Phone, acessório para fazer ligações telefônicas utilizando o console. O famoso aparelho de karaokê. Todo mundo sabe que japonês gosta de karaokê. Esse aparelho era encaixado por baixo do console e conectado lateralmente na entrada do modem. Deixava o aparelho com um visual muito legal. Zip Drive. Foi projetado para o console da Sega, porém não chegou a ser comercializado. O objetivo desse acessório era aumentar a capacidade de armazenamento do Dreamcast para e-mails e arquivos de internet. Uma empresa americana chamada Iomega, especializada em armazenamento de dados, foi responsável pelo design desse acessório, que foi criado em resposta a uma enorme demanda dos usuários do Dreamcast, que clamavam por mais espaço de armazenamento que os servidores da Sega podiam oferecer para salvar e-mails e páginas da internet. A Sega anunciou o produto em março de 1999 e seria lançado por 199 doletas no terceiro trimestre de 2000. O dispositivo foi mostrado na Tokyo Game Show e após o evento nunca mais se ouviu falar dele. Controle arcade. Novamente, todo console de respeito tem o seu controle arcade. De novo, e sendo repetitivo, com o Dreamcast não poderia ser diferente. Era um trambolho bem legal e, logicamente, tinha uma entrada para o VMU. Dreamcast Trunkyard. Trambolinho, igual o controle arcade. Esse controle bizarro tinha também uma entrada para o VMU e era utilizado em alguns games específicos. Em geral, para pilotar navinhas e dirigir tanques de guerra. Durante a fase de projeto, a Sega realizou uma competição junto ao público para escolher o nome do seu futuro console. De uma lista de aproximadamente 5.000 sugestões, o nome Dreamcast foi escolhido. Sem sombra de dúvida, é um dos nomes mais legais dentre todos os consoles já produzidos até hoje. Inicialmente foi cogitado pela empresa a possibilidade de não ser colocado o nome da Sega no próprio aparelho, evitando chamá-lo de Sega Dreamcast, e sim apenas Dreamcast. Isso porque a Sega tinha total consciência da pisada de bola que havia dado junto aos consumidores dos seus produtos nos seus consoles 32X e Saturn. No final, o nome Sega acabou fazendo parte do visual do aparelho. Já naquela época, era normal que os consoles, quando ligados, mostrassem a tela de apresentação juntamente com uma música ou sinal sonoro, dando as boas-vindas ao jogador.
No Dreamcast, esse som de inicialização foi criado pelo músico japonês Ryuichi Sakamoto, que acertou em cheio tendo criado um dos sons de console mais icônico já produzido. O também famoso logotipo do console supostamente teria ficado a cargo do desenvolvedor de jogos Kenji Eno. Apesar de simples, a figura em espiral viraria um ícone da indústria de games, assim como tudo que foi criado para esse console. Representava o universo e o poder infinito dos seres humanos. Curiosamente, na América, o console vinha com a espiral vermelha na cor azul em regiões de padrão de vídeo PAL, e na Alemanha, Japão e resto do mundo era laranja. Apesar de muitas publicações falarem que na América e no Brasil o logotipo era vermelho, eu tenho um Dreamcast nacional que tem o logotipo laranja. A Tectoy, que é uma empresa nacional, chegou a importar da Europa consoles com o logotipo azul. Em 27 de novembro de 1998, o Dreamcast estrearia no mercado, sendo lançado inicialmente no Japão pelo valor de 29.000 ienes, que corresponderiam a $199 americanos. O sucesso foi imediato e todo o estoque foi vendido no mesmo dia. Naquele momento, apenas 4 jogos estavam disponíveis no mercado, sendo que o mais conhecido deles era o arcadiano Virtua Fighter 3, que era nada menos do que o game de maior sucesso que já havia sido lançado pela Sega em território nipom. Apesar de o Virtua Fighter ter vendido muito bem, não foi suficiente para, sozinho, carregar nas costas a missão de manter em alta a demanda japonesa pelo console. Como os outros 3 títulos não tiveram o mesmo sucesso, a Sega demoraria a colocar novos títulos no mercado e, em um futuro nem um pouco distante, as vendas do Dreamcast viriam a ser impactadas. Quando os títulos Sonic Adventure e Sega Rally chegaram para dar uma turbinada nas vendas naquele país, a procura pelo Dreamcast já tinha sido afetada significativamente. A decepção dos consumidores japoneses em relação à pouca oferta de títulos e demora em apresentar novos títulos foi tamanha que não só prejudicou as vendas, como também fez com que os consumidores que já haviam comprado o console optassem por devolvê-lo assim que souberam que o console de outros fabricantes estava para ser apresentado ao mercado. Na tentativa de conter o estrago, a Sega ainda chegou a reduzir o valor do aparelho, assumindo um certo prejuízo. Esta ação, em conjunto com o lançamento do jogo Gambiarra da vara de pescar, o Soul Calibur, conseguiram segurar os ânimos dos consumidores por um certo período de tempo. Na terra do Tio Sam, a Sega da América, vendo o perrengue que a Sega Oriental enfrentava para se manter erguida, procurou se precaver de tudo que havia sido feito de maneira errada e assim corrigir os erros antes que os mesmos acontecessem. Tendo do seu lado o benefício de programar o lançamento do console com aproximadamente 10 meses de diferença em relação ao Japão, investiu em uma campanha de marketing agressiva e entrou no mercado logo de cara com 15 jogos à disposição do consumidor. Resultado, recorde de vendas absoluto, 9 do 9 de 99 por $199. Esse era o refrão do marketing americano que fazia a venda do console dos sonhos ser como se esperava, um sonho. O console da Sega iniciaria suas vendas nos Estados Unidos em 9 de setembro de 1999, vendendo em 24 horas nada menos do que 225.132 unidades do Pimpolho dos Sonhos. Em 2 semanas, 500.000 unidades foram vendidas. O famoso jogo da varinha de pescar, o já conhecido Soul Calibur, aterrizaria no solo americano e se juntaria ao ótimo jogo de futebol americano da 2K. A essa altura, a Sega já dominava 31% dos consoles vendidos naquele país. Alegria, alegria, alegria. Mas, quando tudo está muito bom, pode esperar que algo de muito ruim espreita pela oportunidade de acontecer? Foi justamente o que aconteceu. A festa americana foi severamente afetada no auge da balada, quando uma das fábricas do console passou a produzir aparelhos defeituosos, GD-ROM com problemas de fábrica. Infelizmente, as vendas seriam afetadas. Na Europa, seu lançamento se deu em 14 de outubro de 1999. Valendo-se de um marketing que envolvia o patrocínio de 4 famosos times de futebol, a Sega inicialmente vendeu em um mês 400.000 consoles. Chegou até a atingir vendas
vendas antes do previsto, de modo que no Natal desse ano, 500.000 unidades seriam comercializadas. Lançado 15 meses antes da segunda geração dos consoles da Sony, que era o PlayStation 2, o Dreamcast pôde desfrutar sozinho, pleno e absoluto de um planeta inteiro lotado de crianças e adolescentes doidinhos para chegar da escola e se jogar no sofá com o único objetivo de se divertir tecnologicamente com seu amiguinho quadrado. Pode até ser que as coisas tenham acontecido dessa maneira, mas de forma silenciosa, mas nem tanto. Dividindo o mesmo chão japonês, a Sony preparava-se para bater de frente com o console da Sega, tendo iniciado seu estrago devastador mesmo antes de ter seu console lançado. Bastou que a Sony, no fatídico mês de março de 1999, anunciasse oficialmente o futuro lançamento do PlayStation 2 para que de imediato as vendas do Dreamcast começassem a sentir fortes retrações. Esse, aparentemente, era o início do fim. Com uma pré-campanha de marketing muito agressiva, o tijolinho preto da Sony prometia um desempenho até então nunca visto. Junto com isso, a boa imagem do seu primeiro modelo, PlayStation 1, ajudavam a reforçar junto ao público que, apesar de a Sony não ter o sonho como parte do nome do seu console, era mais ou menos isso que ele oferecia. A essa altura, a sigla DVD já era parcialmente conhecida de muita gente e a Sony prometia fornecer um console que, além de permitir uma jogatina inovadora, permitiria também que os usuários assistissem filmes. Realmente, seria uma novidade imperdível, principalmente levando-se em conta os altíssimos preços dos aparelhos leitores de DVD daqueles tempos. Também jogaria contra a Sega o fato de a Sony ter prometido que o PlayStation 2 seria compatível com toda a biblioteca do seu predecessor, o PlayStation 1. Isso era muito poderoso. Há relatos de que em determinado momento, muita gente sedenta por jogar videogame, enquanto esperava o lançamento do PlayStation 2, teria optado por comprar o já obsoleto, mais barato PlayStation 1 para ficar jogando em modo stand-by, aguardando pelo lançamento do irmão mais novo. A força do PlayStation era tanta, depois de seu lançamento, mesmo tendo se mostrado menos poderoso do que prometia, e com uma biblioteca inicial de jogos muito ruins, vendia absurdamente. Com a evolução de seus jogos, que gradativamente foram ganhando qualidade e quantidade de maneira esmagadora, sua concorrente Sega foi sendo destruída aos poucos. Tinha como piorar? Tinha. E piorou. Se enfrentar a Sony era uma tarefa complicada, no ano de 2000, mais dois fabricantes de videogame entrariam na disputa. A Microsoft chegaria no mercado com seu também tijolinho preto, Xbox, e a famosa Nintendo apresentaria o GameCube. Ambos os consoles não teriam o mesmo poder de força do PlayStation 2, mas juntas ajudavam a dificultar um cenário que já era triste. Mesmo a Sega tendo dificuldade para colocar no mercado de maneira rápida jogos de qualidade, com os tempos e aos poucos sua biblioteca de jogos foi ganhando quantidade e respeito. Muitos jogos épicos foram lançados. Shenmue seria um sucesso e futuramente ganharia mais 2 sequências. O terceiro episódio, lançado em 2019, seria justamente na plataforma PlayStation 4. Virtua Fighter 3. Quem ficava mais em fliperama do que em casa naquela época sabe do que eu estou falando. Quake 3 Arena. Quem joga sabe. Pauleira e tiro pra todo lado. Marvel vs Capcom. Porrada no queixo e dentes quebrados. Jet Set Radio. Visual irado, muito grafite, spray e rodinhas nos pés. Bip bip. Seaman. Se o jogo é bom, não sei, nunca joguei, mas deve ser. Tratava-se de um peixe feio com cara de gente. Rendeu uma série limitada do console, que é muito rara e hoje em dia é objeto de desejo entre os colecionadores. Mas o peixinho era feio mesmo. Resident Evil Code Veronica. Dispensa comentários e ganharia também uma edição limitada de console, que atualmente é muito cobiçada entre os colecionadores. Phantasy Star Online, um dos primeiros jogos de RPG que os habitantes do planeta Terra puderam ver nascer. Skies of Arcadia, mais um clássico de RPG. Rez, era um jogo meio estranho, psicodélico, mas era inovador. Giga Wing 2, eu não gosto, mas eu sei ver quando um jogo é bom. Chuchu Rocket, jogo produzido pela Sonic Team, era um quebra-cabeça com foguetinhos e vários Mickeys que não eram Mickeys. Sonic Adventure 2, o primeiro foi um clássico, o segundo não fez diferente.
Tony Hawk só não tinha um Unreal, mas skate tinha bastante. Soul Calibur, muito além da varinha de pescar, se tornaria uma franquia de muito sucesso, com uma jogatina de grande dificuldade, destinada a jogadores que não têm tempo a perder. Mortal Kombat, clássico de quebrar o queixo. Dá pra fazer com o adversário igual a Sony fez com a SEGA. Sonic Adventure, o primeiro, com gráficos simplesmente estonteantes e uma praia caribiana com águas cristalinas de dar inveja, dava até vontade de ficar lá dentro. Dispensa comentários. Crazy Taxi. Falar de Dreamcast sem falar no Crazy Taxi, só se for um louco andando de táxi. Power Stone, lutinha muito louca, digna de quem anda de táxi. NFL 2K, esse é pra gringo. De certo modo salvou a SEGA quando a EA vazou. Virtual Tennis, sucesso de jogo de tênis, tinha uma versão de fliperama. Samba de Amigo, chegou a ser lançado também para o Wii em 2008. Como seu próprio nome diz, é um jogo para tirar o pé do chão, visual bem legal. Resident Evil 2, Resident Evil não vou nem comentar, quem não conhece, mora em Marte, só pode. Blue Stinger, fala sério, meu jogo sempre travaram na entrada da gruta. No início de 2000, as vendas do Dreamcast nos Estados Unidos, que até o momento haviam ultrapassado 1,5 milhão de unidades, começou a dar sinais de queda. Nessa época, isso já acontecia no Japão, fazendo com que a SEGA tivesse um prejuízo de 42,88 bilhões de ienes, seguida de outra perda de igual valor no ano seguinte. Considerando as vendas totais no mundo todo, nesse período até chegaram a ser positivas e tinham aumentado cerca de 27%, superando as expectativas da empresa. Porém, financeiramente, isso não representou algo positivo, uma vez que esse resultado teria sido decorrente de ações da SEGA que reduziu o preço dos seus produtos a níveis que não se reverteriam em lucro. No Japão, buscando incentivar o consumo, todo aparelho vendido proporcionava ao consumidor um ano grátis de acesso à internet via SegaNet. Também nos Estados Unidos, visando aumentar a demanda por este serviço, o preço do aparelho, que antes era de $199, foi reduzido para $149. A essa altura, a Sony cobrava pelo seu tijolinho preto $299 e vendia bem. Foi estimado que, para se manter vivo, o Dreamcast deveria vender na América 5 milhões de unidades até o final do ano 2000. Isso não aconteceu. Essas vendas, infelizmente, atingiram um pouco mais do que metade desse número. Por um período, a Sony até chegou a ter problema de fornecimento, e com isso teve atraso em colocar novos consoles no mercado. Mas seu sucesso era tão grande que nem essa falta de produtos ajudava a SEGA. Os consumidores apenas aguardavam o PlayStation 2 voltar às lojas e não optariam pela compra do Dreamcast. Debilitada, cansada de tanta porrada, no dia 31 de janeiro, a SEGA comunicaria que sairia do ramo de consoles 2 meses após. Em 31 de março, o console dos sonhos foi descontinuado. Agonizando nos seus dias finais, o Dreamcast foi gradativamente sendo oferecido por valores cada vez menores, com o objetivo de tentar fazer caixa e também desovar o estoque criado até o momento. Esse console teve seu preço reduzido para $99, depois $79 e finalmente $49,95. Acredita-se que muitos motivos contribuíram para a tempestade perfeita que abateu esse console. A chegada do PlayStation 2, a perda de desenvolvedores de games de peso como a EA Games e também Squaresoft, brigas internas na empresa, possível desinteresse do presidente da SEGA, Isao Okawa, que era contra a política da SEGA de produzir consoles. Para ele, a SEGA deveria ser uma desenvolvedora de games e não uma fabricante de consoles. Orçamento publicitário baixo e também o fato de jogos online ainda estarem engatinhando e por isso poderiam não atrair a atenção de muitos possíveis interessados em videogames. E para completar a tempestade, a péssima reputação que a SEGA conquistou com seus 2 consoles que antecederam o Quadradinho dos Sonhos. A crise que a SEGA se meteu resultou em uma demissão de 1/3 de seus funcionários. Os proprietários de Dreamcast contaram com suporte de assistência técnica SEGA até 2007. Fala-se que Isao Okawa, que no começo dos anos 2000 assumiu a SEGA como presidente, em uma tentativa desesperada para salvar o Dreamcast, chegou a emprestar $500 milhões à SEGA. Também há relatos de que as promoções de internet grátis aos consumidores teriam sido pagas por ele. Pouco antes de morrer, em março de 2001,
Okawa perdoou a dívida da Sega e ainda efetuou uma devolução de suas ações da empresa no valor de 695 milhões de dólares, visando contribuir com a tentativa de recuperação da empresa japonesa. Ao todo, 9 milhões e 130 mil unidades do Sega Dreamcast foram vendidas no mundo todo.